Olá, alunos do primeiro ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje, concluiremos o capítulo que fala sobre cinemática vetorial e, em seguida, vamos fazer a correção da atividade do dia 8/7. Vamos lá? Hoje, vamos aprender sobre o acoplamento de polias e rodas dentadas. Temos então, que uma das aplicações mais frequentes do estudo do movimento circular, certo? Se dá quando necessitamos transmitir o giro de uma polia para outra. Temos então que as máquinas acionadas por motores têm sistemas girantes que exigem diferentes frequências de rotação, fornecidas por um só motor. Para isso, certo? Para que isso ocorra, o eixo do motor ele é acoplado a polias de diferentes diâmetros por meio de correias ou de engrenagem. É o que ocorre, por exemplo, na bicicleta. Em uma bicicleta vai ocorrer o princípio da transmissão do movimento. Esse princípio é possível por meio de engrenagens, certo? Coroa e catraca ligadas por uma corrente. Temos então, na bicicleta, o princípio da transmissão do movimento circular uniforme, em que a coroa ela é acionada pelos pedais, certo? E apresenta maior raio que a catraca, que está acoplada à roda traseira. Isso determina que, para cada volta da coroa, a catraca vai dar mais de uma volta, certo? Logo, em uma pedalada completa, o fato de a catraca dar mais voltas, dar voltas a mais, por ser menor do que a coroa, fará com que os pneus também girem mais que a coroa e, consequentemente, essa bicicleta ela vai andar mais rápido. Assim, será possível atingir maior velocidade com menor número de pedaladas. Agora, vamos ao exemplo específico da bicicleta de marcha, como essa que está ilustrada aqui nessa imagem. Nas bicicletas de marcha, há coroas e catracas de raios diferentes. Então, quanto maior for o diâmetro da coroa e menor o da catraca, certo? Maior será a velocidade desenvolvida pela bicicleta. Logo, por exemplo, se você resolver passear de bicicleta e em sua trajetória tiver um trecho de subida em que é mais difícil pedalar a bicicleta, você deve selecionar a menor catraca com a maior coroa. A bicicleta ela vai subir mais lentamente, certo? Porém, você fará menos esforço do que se estivesse pedalando em uma bicicleta sem marcha. Supondo ainda, certo, que você estivesse participando de uma corrida, a combinação coroa maior catraca menor permitiria assim atingir grandes velocidades, certo, com um número menor de pedaladas, porém com maior esforço. Olha, temos ainda aqui a transmissão do movimento circular uniforme não vale só para polias acopladas a uma corrente, certo, como é o caso da bicicleta, mas também engrenagens acopladas diretamente. Vamos ver agora, certo? Os dois tipos de acoplamento aqui exemplificados. Temos o acoplamento periférico, certo? No acoplamento periférico, admite-se que a correia ela seja inextensível e que não ocorra escorregamento. Logo, todos os seus pontos possuirão a mesma velocidade escalar, bem como os pontos periféricos das polias. Agora, aqui no acoplamento periférico, vamos ter mais duas situações. A primeira, a ligação por correia, em que polia e correia, certo, vão movimentar-se no mesmo sentido. E o segundo, é o contato entre rodas e engrenagens. Nesse caso, haverá assim uma inversão no sentido do movimento. Portanto, módulo da velocidade em A será igual ao módulo da velocidade em
B, em que a velocidade será dada por 2π RA vezes a frequência em A, certo? E a velocidade em B será dada por 2π raio de B vezes a frequência de B. Tenho 2π de um lado, 2π do outro. Posso, né, simplificar essa equação. Portanto, temos que o raio de A vezes a frequência de A será igual ao raio de B vezes a frequência de B. Aqui agora no acoplamento coaxial. Temos, né, que para este caso as polias ou engrenagens, certo? A e B descrevem os mesmos ângulos, o mesmo ângulo central no mesmo intervalo de tempo. Portanto, teremos que ômega A será igual a ômega B. Logo, a frequência em A será igual à frequência em B e, por sua vez, o período de A será igual ao período de B. Assim concluímos o nosso capítulo, certo? Agora vamos para a correção da atividade do dia 8/7. Abra um livro de vocês nas páginas 36 e 37. Questão 17 diz assim, olha. As rodas de uma bicicleta possuem raio igual a 0,5 metros e giram com velocidade angular igual a 5 radianos por segundo. Qual a distância percorrida em metros por essa bicicleta no intervalo de tempo de 10 segundos? Vamos ter aqui o valor do raio, 0,5 metros, a velocidade angular, 5 radianos por segundo, em um intervalo de tempo de 10 segundos. Logo, né, a velocidade escalar será igual a ômega R. Substituindo os valores, vamos ter velocidade igual a 5 vezes 0,5. Logo, 5 vezes 0,5 dá 2,5. Velocidade igual a 2,5 metros por segundo. Sendo S igual a S0 mais VT, a função horária do espaço, certo? Lá, quando estudamos cinemática escalar, vocês aprenderam essa função horária. Substituindo os valores, vamos ter S igual a 0 mais 2,5 vezes 10. 2,5 vezes 10, 25 metros. Portanto, né, foram percorridos 25 metros em 10 segundos. Na questão 18, ainda na página 36, temos um corpo em movimento circular uniforme realiza 10 voltas em 20 segundos. Sabendo-se que o raio de sua trajetória vale 2 metros, qual é a sua aceleração? Vamos lá? Temos o número de voltas. Foram dados 10 voltas em um intervalo de tempo de 20 minutos, sendo o raio da trajetória 2 metros. Frequência é dado por número de voltas dividido pelo tempo. Então, frequência será igual a 10 dividido por 20. Temos aqui uma frequência de 0,5 Hz. A velocidade, certo? Aqui velocidade linear, será dado por ômega R. Em que, né, ômega é igual a 2πf, portanto, velocidade será igual a 2πf vezes R. Substituindo os valores, vamos ter 2π vezes 0,5 vezes 2. 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes 2π, 2π. Então, temos aqui uma velocidade de 2π metros por segundo. E a aceleração. Lembrando que este corpo, certo? Ele está em movimento circular. Portanto, a aceleração centrípeta será igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, em que a velocidade é 2π. Então, 2π ao quadrado dividido pelo raio, que é igual a 2. 2π ao quadrado é igual a 4π ao quadrado. 4 dividido por 2 dá 2. Então, temos uma aceleração centrípeta igual a 2π quadrado metros por segundo ao quadrado.
Agora vamos lá para a página 37, questão 19. A questão 19 diz assim, olha. Duas partículas A e B descrevem movimentos circulares uniformes com velocidades escalares respectivamente iguais a v e 2v. O raio da trajetória descrita por A é o dobro do raio daquela descrita por B. Determine a relação entre os módulos de suas acelerações centrípetas. Temos que a velocidade em A é igual a v e a velocidade em B é igual a 2v. Sabemos ainda que o raio de A é o dobro do raio de B, então RA igual a 2RB. Logo, fazendo aqui a relação entre as acelerações centrípetas, a aceleração centrípeta em A dividido pela aceleração centrípeta em B será igual à velocidade de A ao quadrado dividido pelo raio de A, tudo isso dividido pela velocidade de B ao quadrado dividido pelo raio de B. Reescrevendo, certo, essa equação vamos ter, aceleração centrípeta em A dividido pela aceleração centrípeta em B será igual a velocidade em A ao quadrado dividido pelo raio de A, certo? Como aqui é uma divisão de frações, a gente vai inverter a fração que está no denominador e, fazer uma multiplicação. Era uma divisão, mudamos para multiplicação. Então, RB dividido por VB ao quadrado. Substituindo os valores agora, temos que a velocidade em A é igual a V, certo? O raio de A, 2RB. Temos ainda aqui a velocidade em B é 2V. Logo, temos RB no numerador e RB no denominador. Já dá para ir simplificando, certo? Velocidade em B ao quadrado, aqui fica 2V ao quadrado dá 4V ao quadrado, vezes 2, 8V ao quadrado. Temos velocidade ao quadrado no numerador e velocidade ao quadrado no denominador. Simplificamos, portanto, a relação entre os módulos das acelerações centrípetas será igual a 1/8. Questão 21, certo? Depois voltamos para 20, diz assim: toda caneta esferográfica possui em sua ponta uma pequena esfera feita de liga de tungstênio, cuja finalidade é transferir a tinta do reservatório para o papel. Quando um desenhista traça uma linha reta, transladando sua caneta com velocidade constante de 0,2 metros por segundo, a pequena esfera de 0,8 milímetros de diâmetro gira sobre o seu centro com velocidade angular ômega em radianos por segundo de valor. Temos aqui, então, o valor da velocidade de translação e o raio, certo? O raio será igual a 0,4 milímetros. Por que não 0,8, professora? Porque 0,8 é o diâmetro. Sabemos que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Transformando para metros, teremos 0,4 vezes 10 a menos 3 metros. Ele quer saber o valor da velocidade angular de rotação. Portanto, a velocidade de translação será igual à velocidade angular de rotação vezes o raio. Substituindo os valores, vamos ter que a velocidade angular de rotação será igual a 0,2 dividido por 0,4 vezes 10 a menos 3. Temos aqui uma velocidade angular de 500 radianos por segundo. Alternativa D. Agora sim, vamos para a questão 20. Na questão 20, diz assim, olha, um automóvel percorre uma pista circular de 1,2 km de raio com velocidade constante de 36 km por hora. Adote π igual a 3,14.
Na letra A, ele pergunta em quanto tempo o automóvel percorre um arco de circunferência de 30 graus. Temos aqui o valor do raio de 1,2 km. 1,2 km equivale a 1.200 metros, sendo a velocidade dada aqui em km por hora. Para transformar de km por hora para metros por segundo, dividimos por 3,6. Então, 36 dividido por 3,6 é igual a 10 metros por segundo. E ainda temos, aqui o valor do seu espaço angular. 30 graus é igual a π sobre 6 radiano. Na letra A, ele pergunta em quanto tempo o automóvel percorre um arco de circunferência de 30 graus. Vamos ter, que esse espaço linear, certo? Será igual a φ vezes r. Portanto, S será igual a π sobre 6 vezes 1.200. 1.200 dividido por 6 dá 200. Π vale 3,14. 3,14 vezes 200 dá 628 metros. Agora, para calcular o tempo certo, em que esse automóvel ele percorre este arco de circunferência, temos que S é igual a S0 mais VT. Substituindo esses valores na fórmula, vamos ter 628 igual a 0 mais 10T. Portanto, 10T será igual a 628, em que o tempo será 628 dividido por 10. Temos aqui 62,8 segundos. Na letra B, ele quer saber o valor da aceleração centrípeta do automóvel. Sendo a aceleração centrípeta dada por V ao quadrado dividido por R, vamos ter, 10 ao quadrado dividido por 1.200. 10 ao quadrado é 100. Logo, vamos ter, a aceleração centrípeta de 1 sobre 12 metros por segundo ao quadrado. Questão 22. A questão 22 diz assim, olha. As figuras abaixo apresentam pontos que indicam as posições de um móvel obtidas em intervalos de tempos iguais. Em quais figuras o móvel apresenta aceleração não nula? Temos aqui, apenas em 1, 3 e 4, apenas em 2 e 4, apenas em 1, 2 e 3 e em 1, 2, 3 e 4. Vamos analisar passo a passo. Em 1, temos aqui que pode representar um corpo sendo lançado verticalmente para cima. Lembram que estudamos movimento vertical? Logo, este corpo ele vai estar sujeito, certo, à aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é uma aceleração não nula. Em 2, temos aqui, certo, que esse gráfico ele pode representar um movimento curvilíneo que, por sua vez, tem a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta também é não nula. Em 3, temos aqui a representação de distâncias percorridas em intervalos de tempo iguais, certo? Logo, percebemos que essa velocidade, que esse intervalo ele vai aumentando, certo? No decorrer do tempo. Portanto, este daqui também terá aceleração não nula. Ele está, em movimento uniformemente variado. Diferente aqui da trajetória 4, em que o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Portanto, este corpo ele vai estar em movimento uniforme. No movimento uniforme, a aceleração, certo, é igual a 0. Portanto, temos aceleração não nula em 1, 2 e 3. Alternativa C. Na questão 23 diz assim, olha, considerando que
a Lua realiza um movimento circular uniforme em torno da Terra, pode-se afirmar que o vetor aceleração da Lua e o seu vetor velocidade instantânea estão na mesma direção e no mesmo sentido, que a Lua possui o vetor aceleração resultante nulo, o vetor aceleração da Lua está na direção tangente à sua trajetória. D. O vetor velocidade instantânea da Lua está na direção do raio de sua trajetória e aponta para a Terra. Ou E, em que o vetor aceleração da Lua está na direção do raio de sua trajetória e aponta para a Terra. Então, como a Lua, ela descreve, certo? Aproximadamente um movimento circular uniforme em torno da Terra, a sua aceleração ela é centrípeta. Portanto, ela vai possuir uma direção radial, apontando assim, certo, para o centro da trajetória. Então, temos que, o vetor aceleração da Lua, ele está na direção do raio de sua trajetória e vai apontar, certo, para Terra. A alternativa é. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.